Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52, em Caratinga. Somos gratos a Deus pela sua vida e hoje nós estaremos estudando a lição de número 3, que estudaremos no próximo domingo. E hoje vamos falar de Jó e a realidade de Satanás. O textuário está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, e está escrito assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Verdade prática. Segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 a 12, e no capítulo 2, versículos 4 e 5. Hoje nós vamos estudar um tema muito importante, uma doutrina que estudamos e ensinamos no nosso currículo teológico, e um assunto de suma importância para os nossos dias atuais. Sempre foi e hoje mais do que necessário. Estou aqui mais uma vez com o professor Joás. Professor, vamos falar de um assunto muito bom e real. Quando nós falamos, por exemplo, da realidade do livro de Jó e a realidade de Satanás também, para muitos Satanás é um ser fictício, mas nós vamos mostrar à luz da Bíblia que ele também é um ser real, que possui uma personalidade e que a missão dele é perverter tudo que é correto. Então nós vamos estudar isso nessa lição hoje. É um ser astuto, né, e trabalha às escondidas, né? Uma das provas de sua astúcia é o fato dele procurar convencer as pessoas de que ele não existe. Verdade. Que aí ele tem liberdade para agir por trás dos bastidores e a pessoa não percebe, né, quem está por trás daquilo tudo. No livro de Jó já começa mostrando que aquele sofrimento todo tem uma fonte, né? E é essa pessoa aí que nós vamos estudar hoje. Agora é estranho falar isso, né, professor? Isso parece que sou estranho para o homem falar que Satanás não gosta de aparecer, né? Porque o que a gente vê hoje entre nós, seres humanos, é que muitas vezes as pessoas prezam pela aparência, prezam por estar assim, não, foi eu que fiz, eu que sou responsável por isso. Quando muitas vezes o inimigo de nossas almas, ele trabalha ao contrário. E há certos momentos também que alguém supervaloriza, né, a ação dele, né? Então os dois extremos são complicados, né? Hoje a gente vai ver qual é o lugar dele, né? Vamos olhar para Satanás de forma ontológica, né? Ver como é o ser dele, como que ele pensa, como que ele age, né? Isso está bem latente no livro de Jó. Verdade. O objetivo geral dessa lição, professor, destaca muito bem assim, o que é a suma da lição. Olha que interessante. Qual que é o objetivo geral? Destacar que Satanás não é um ser autoexistente, mas criado, e que sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. Então a primeira coisa que nós vamos destacar é que Satanás não é um ser autoexistente, ele não é onipotente, ele não existe por si mesmo, ele foi criado. Então ele não é inimigo de Deus, tá vendo? Ele é uma criatura de Deus, né? Ele não foi criado do jeito que está agora, né? Isso é consequência da queda, né? Que ele foi o primeiro que pecou, né? Mas ele foi criado por Deus, né? E aqueles memes que a gente vê em algumas redes sociais, por exemplo, né? Satanás e Jesus na queda de braço, né? Aquilo é dualismo bobo, né? Que não existe isso, né? Não existe essa batalha, né? Se o diabo é inimigo, é meu inimigo, inimigo do povo de Deus, inimigo do homem, né? E da criação de Deus, não de Deus, né? Ele não é páreo para o Senhor, ele não passa nem perto. Você vê no livro de Jó isso aí, né? Verdade. Então vamos lá, introdução. Uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Isso é fato. Ele é um ser real. Todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo o sofrimento experimentado pelo homem de Uz, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nessa lição abordaremos algumas questões relativas à existência e realidade de Satanás, a partir do contexto de Jó. Então a primeira coisa que nós vamos destacar é exatamente a figura que o livro de Jó mostra em relação a Satanás.
por mais que Jó não conhecesse na íntegra, né? Conhecesse o que eu estou dizendo assim, ele não sabia dos bastidores, mas tinha alguém por trás ali movendo aquela ação maligna, e esse alguém é o próprio Satanás. Sim, o escritor do livro, né, que a gente já falou, né, da literalidade do livro, o escritor do livro, ele não deixa nós leitores às cegas, né? A gente sabe desde o princípio, né, por que Jó está passando por aquilo, né? E aí ele apresenta essa figura aí nos 2 primeiros capítulos, né, de Jó. E é muito interessante quando a gente fala sobre isso, né? Então nós já passamos aí para as pessoas que nos acompanham do que se trata a lição de hoje, né? Então nós vamos estudar muito sobre isso aí. Pois bem, o primeiro capítulo fala do livro de Jó e a natureza de Satanás. O capítulo 2, o livro de Jó e as obras de Satanás. E o capítulo 3, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Então nós vamos trabalhar esses 3 tópicos aí. Primeiro, um ser espiritual, um ser criado e um ser dotado de personalidade. Um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permitem conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos, representado no texto pela expressão os filhos de Deus, no versículo 6 do primeiro capítulo. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas é sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela, já no versículo 7. Nós temos, professor, várias passagens, acredito que você vai citar várias delas, no Antigo Testamento, que faz eu vou dizer alusão numa forma de linguagem, tá? Mas que faz uma alusão à própria criação desse inimigo do povo de Deus, tá? Na verdade não era o diabo, no início não era o diabo, no início não era o Satanás, no início era um ser criado por Deus, um querubim ungido. A gente vê a narrativa bíblica, né, apresentando esse indivíduo logo no capítulo 3 de Gênesis, por exemplo, né, naquele proto-evangelho lá, Gênesis 3,15, né, ele é citado lá, é ele que estava por trás daquela astúcia da serpente, né? Lá em Apocalipse ele é citado como a serpente também, de novo. E profetas, né, Ezequiel, né, Isaías também falam dele, né? É uma figura que está apresentada na Escritura, né, como um ser real, né, um sujeito, um indivíduo, né, que foi criado perfeito, né? Estava lá entre os anjos de Deus, então tinha a mesma categoria dos anjos, né? É apresentado como querubim, né, em algum texto, e assim, é um querubim que caiu, né? Então ele não está mais na mesma condição dos anjos, né? Então quando esses anjos se apresentam diante de Deus, a gente não sabe se isso é periodicamente, né? Mas há algum período da história que ele tem a permissão, talvez, de Deus de apresentar-se junto, né? E a gente vê que é para trazer acusação, né? Para apontar algum erro, algum defeito na criação de Deus, né? E a gente vê pelo livro de Jó que ele não tem sucesso nessa tentativa dele de menosprezar a criação de Deus. Eu vou falar um negócio aqui, professor, parece que muitas pessoas podem levar isso talvez pelo lado de uma alegoria, e não é. A Bíblia não revela isso para nós de uma forma muito clara. Quando eu estou falando isso aqui, os irmãos vão entender o porquê que eu estou falando. Mas a gente associa o que é criado aqui nessa terra, né, o que nós vemos aqui por imagem, nós vemos assim semelhança no reino de Deus. Pelo menos assim, as parábolas de Jesus nos apontam para isso, né? Muita coisa. E eu estava pensando, enquanto você estava falando isso aí, que da mesma forma que alguém que é condenado, sentenciado pela justiça, e de vez em quando ele tem que aparecer em tribunal perante o juiz, o que dá nos entender através desse livro de Jó é que Satanás também, de vez em quando ou em algum determinado momento, ele tem que apresentar diante de Deus.
Se a gente pegar outras passagens bíblicas, né, que falam que Deus é um justo juiz, que se assenta num trono, né, de justiça. Justiça é uma das bases do trono de Deus. Verdade. Né? E textos como o Salmo 1, que fala de concílio, né, e coisas desse tipo, né, talvez haja um concílio no céu de tempos em tempos, né, onde esses indivíduos se apresentam, né, trazem relatório. Né? A Bíblia fala de príncipes de regiões, como Miguel, por exemplo, é príncipe de Jerusalém. Né? Então, talvez de tempos em tempos, se é que existe tempo na eternidade, né? Mas a gente traz para a nossa linguagem, né? Periodicamente, talvez aconteça um concílio desse tipo, em que o próprio Satanás é permitido dele, ele que foi expulso do céu, né? É permitido ele aparecer lá diante de Deus e trazer alguma coisa. É bom lembrar que nós estamos falando de uma hipótese, a Bíblia não fala com essa clareza, né? A Bíblia só cita no livro de Jó que Satanás apresentou-se ao Senhor. A gente não sabe como isso aconteceu. Exatamente. Isso, nós estamos levantando uma hipótese. Isso, nós estamos levantando uma hipótese falando sobre isso, mas é bom deixar bem claro que a Bíblia não relata dessa forma que nós estamos falando aqui. E assim, por isso que eu fiquei muito temeroso em falar, porque senão alguém pode falar assim, o professor explicou assim, assim. Não é, vai chamar a gente de herege, não é o caso, né? Não é o caso. Um ser criado. Satanás é um ser criado, mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente, ao contrário de Deus, que criou todas as coisas. O anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo. Ele foi um anjo bem como os demais. Assim ele é uma criatura, não o Criador. Por isso o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Olha que super interessante isso aqui, nós já citamos isso aqui. Satanás não é Deus, ele não é vamos falar assim, não tem essa magnitude toda. Exatamente, ele é limitado. E aqui aparece até um outro nome dele, né? Satanás, diabo, né? Tem muitos nomes, né? Esse que aparece, nem sempre o diabo foi diabo, né? Esse termo vem do grego que aparece lá no Novo Testamento com relação a ele, né? Diabolos, né? Que é acusador, que é caluniador. Satanás já tem origem hebraica, né? Ra-Satã, que é o oponente, o adversário, né? Satã, eu tive cuidado de pesquisar, né? Ele etimologicamente tem uma ideia de inibidor, né? De evitador, impossibilitador, né? Então é nosso adversário que procura minar as nossas possibilidades, né? Procura evitar o nosso sucesso, né? Que procura inibir, né, a criação de Deus. Está aí para atrapalhar, né? Está aí para estragar a coisa. Não é? E o próprio Jesus falou isso, né? O próprio Jesus falou isso. Agora, em termos de astúcia, em termos de... A Bíblia o chama também, né, da antiga serpente, em Apocalipse já citou isso, exatamente pelo fato dessa astúcia. O ato de ludibriar, de enganar, isso aí a Bíblia o chama também de o pai da mentira. Né? Então por aí a gente vê a sagacidade desse ser e o tanto que nós seres humanos precisamos vigiar. Somente com a mente de Cristo, nós vamos falar disso mais tarde, somente com a mente de Cristo que pode se vencer um ser tão astuto como esse. Né? Se a filha é feia, imagina como que é o pai, né? Não é? O pai da mentira, que título, né? Muito ruim, né? Muito ruim. Então vamos lá. 3. Um ser dotado de personalidade. Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo. Está lá em Mateus capítulo 4, versículos 1 e 11, e também Lucas registra também no capítulo 4, versículos 1 a 13. No livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens.
ele conhecia a vida de Jó. Isso faz dele um ser perspicaz. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia, quando disse não lhe ignorar os ardis e que ele se valia de métodos sofisticados para atingir as pessoas. Assim, Satanás usou de seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó. E nós vemos a história se repetir até hoje, a astúcia de Satanás. E uma coisa que eu vou fazer uma outra analogia que destaca muito bem isso aqui, é uma música muito conhecida secular, uma de Raul Seixas, por exemplo, que fala que nasceu há 10 mil anos atrás. Ele está falando dele, né? E muitas pessoas atribuem isso aí a um ser que tinha um conhecimento muito anterior à época existente, à época existente da autoria e tudo mais. Você vê a personalidade, né? Aqui está uma ontologia de Satanás, né? Ele tem capacidade de argumentar, né? Tem inteligência, conhecimento, né? Conhecimento acumulado de muitos e muitos anos, de eras até, né? E isso lhe dá essa perspicácia toda, né? Esses ardis que Paulo fala lá em 2 Coríntios 2,11, Efésios 6,11, né? É o que faz, por exemplo, quando Paulo, um texto que foi assim explanado ontem aqui no nosso culto de ensino, né? 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 2, no verso 18, Paulo diz que queria estar com eles, né, lá na igreja de Tessalônica, mas foi impedido por Satanás. Olha só que coisa, né? Então ele é ardiloso, ele usa de tramas, de situações e desse conhecimento, dessa perspicácia que ele tem para atrapalhar os servos de Deus e tentar atrapalhar de alguma forma até os planos de Deus, né? O que ele não consegue fazer isso é porque a liberdade dele não é total e irrestrita, né? Chega a hora que Deus fala, até aqui você não, daqui para lá você não vai, né? Você só vem até aqui. Ele é limitado a sua ação. E a gente vê a soberania de Deus, né? Não que nós estamos destacando a força de Satanás, não é isso não. Nós estamos apenas estudando e mostrando que ele é um ser real, perspicaz, astuto, enganador, que gosta de atrapalhar, mas nós não podemos destacar também a grande, maravilhosa ação de Deus. Nós já citamos várias vezes aqui. Nós estamos falando nessa lição dessa pessoa, né, dessa personalidade, para conhecer o adversário. É importante, né, na batalha você conhecer o adversário. É interessante, professor. Eu vou encerrar esse capítulo primeiro falando de um texto que você já falou aqui inúmeras vezes, falou na escola dominical bem recente aqui, se não me engano, a primeira lição que estudamos há 2 domingos atrás, né? E você citou um negócio muito interessante aqui, uma frase de Agostinho, que em algumas ocasiões o diabo se torna o diabo de Deus, que até nas trapalhadas dele, Deus sabe tirar proveito disso aí para abençoar alguém. É por isso que todas as coisas contribuem juntas, né? Verdade. Verdade. Até essas situações adversas. Verdade. Pois bem, no primeiro capítulo nós aprendemos aqui, descobrimos uma vez mais, né? Aprendemos, refalamos sobre esse ser que é real. Esse capítulo 2 agora nós vamos falar das obras dele, da astúcia dele. Eu começo, professor, falando aqui de dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. No livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento, até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Primeiramente, o diabo atingiu as posses dele, o que fez o patriarca sofrer ao ver seu patrimônio destruído repentinamente. Da mesma forma, houve grande sofrimento em Jó quando ele viu a tragédia se abater sobre a sua casa, pois sua família foi devastada. Entretanto, o sofrimento do homem de Uz não cessou com a perda da família. O diabo o infligiu com uma doença que o fez padecer dor e isolar-se de todos. Professor, eu vou começar esse capítulo primeiro aqui, esse ponto 1 do capítulo 2, falando de um livro muito antigo, de um missionário que a África conheceu, T.L. Osborne. E ele faz uma alusão que muitas pessoas não concordam, falando que toda doença tem uma origem satânica. Ele trabalha num ponto desse aí.
E quando ele explica o quê? Que toda doença ela tem uma origem satânica pelo fato disso estar ligado ao pecado. Eu trabalho nessa linha, que muitas pessoas não entendem exatamente isso. Porque eu não posso falar que Deus provocou uma doença. Apesar que no caso de Jó, Deus permitiu, mas não foi Deus que deu uma doença a Jó. Isso teve uma origem maligna. Então, mas nós vemos aqui a perspicácia e as obras que Satanás induz ou envolve os homens nela, obras que muitas das vezes fazem os homens menear contra Deus, falar coisas absurdas contra Deus, e ele está ali como um sujeito oculto, né? Ele que eu estou dizendo, Satanás, está ali como um sujeito oculto. Ele usa de várias formas para trazer ao homem dor e sofrimento, né? Porque dor e sofrimento, de certa forma, acabam colocando o homem contra Deus, o seu Criador, né? Isso é a regra geral, né? Alguém que sofre uma dor muito grande, a primeira coisa que faz é acusar Deus de não merecer aquela dor, não merecer aquele sofrimento. Está passando por aquilo injustamente, né? É a primeira coisa que alguém faz. Não foi o que Jó fez, né? O sujeito perdeu as posses, os bens, né? Riqueza, foi tudo embora. E era possivelmente o homem mais rico da Arábia, né, da sua época, talvez do mundo, né? Depois ele perde sua família, olha só, tocar na família, né? Que não faz um homem, né, desesperar, né, tocar na família? E depois uma doença, né, que acabou trazendo mais dor ainda, acumulando dores àquele homem que está sofrendo já com outras perdas. E ele acaba tendo que se isolar. Isolamento é a pior punição que um homem pode sofrer, é isolamento. Né? Nós, nossos dias, sabemos muito bem que é isso. Né? Isolamento nunca foi cura para doença nenhuma. Né? Mas Jó se isolou. Né? E ele teria morrido no seu isolamento não fosse a presença dos amigos que são tão criticados. Nós vamos falar deles depois, né, em outras lições, né? Mas foi muito importante a vinda dos amigos, né, para acabar com o isolamento de Jó. Mesmo que não é crítica, né? Mesmo que não é crítica. Pois bem, professor, nós estamos falando aqui desse capítulo 2 aqui, nós estamos assim caminhando para encerrar a lição. Nesse capítulo 2 aqui nós estamos falando das obras de Satanás. O primeiro foi dor e sofrimento. O segundo, acusar. E o terceiro, tentar. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso, ele também acusa. Faz parte de sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó. Nós vemos isso no versículo 10 e o versículo 11 do primeiro capítulo. O diabo o acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesses, assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo cirandá-lo, né? Ou querendo brincar com ele. O diabo quis fazer com Jó. O livro de Apocalipse mostra a acusação como missão do diabo. Então nós vemos aí, né? A gente vê isso, essa parte, esse lado oculto de Satanás também, e em algum caso implícito e outro lado explícito, esse fator de acusação. A missão dele é acusar mesmo. Como a gente falou aqui, né? Por isso um dos nomes é acusador, né? Diabolos, né? Acusador, né? Caluniador, aquele que traz a calúnia, né? Esse é um dos nomes dele. E outra coisa interessante, professor, é bom a gente falar isso, que quem está em casa nos ouvindo, talvez pode estar vivendo situações assim, né? Primeiro, o diabo induz a pessoa ao pecado. O sujeito peca. E depois que ele peca, é como se os olhos dele tivessem vendado, tivessem tampado. E depois que a pessoa comete aquele pecado, ele parece que tira aquela venda e mostra, olha aí o que você fez, ó. Olha aí, agora não tem jeito para você mais. E começa a acusação e leva muitas pessoas até a dar um cabo à sua vida, né? Então, assim, é muito perigoso isso, é bom a gente lembrar dessa astúcia. Agora, alguém pode estar perguntando, por que falar de uma lição dessa? Exatamente para poder se defender. É importante conhecer, né, o adversário para se defender dele, né? Verdade. Ponto 3, tentar. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte de sua natureza tentar pessoas. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. É uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. Olha que coisa. Se tem alguém praticando o mal, foi incitado,
foi tentado pelo próprio diabo, né? E a gente precisa vigiar nisso, né? Senão nós mesmo podemos entrar na onda dessa. Sim, Muitos dos males que nós vemos hoje na sociedade nascem no coração do homem, né? Mas geralmente eles começam com um sopro no ouvido, né? Faz assim, né? Age desse jeito, né? E esse é o papel do diabo, né? Incitar o mal. A maioria desses desenhos que a gente vê por aí, é uma oportunidade muito boa para a gente falar isso, traz uma figura muito patente a isso que nós estamos falando aqui. Você pode ver todos os desenhos por aí, os desenhos que as crianças veem por aí, né, que não deveriam, mas acabam vendo. Todo desenho tem o lado, tem o bem e o mal. E sempre por trás do mal tem uma pessoa incentivando as demais a fazerem o mal. É o papel do diabo. É bom a gente lembrar e frisar sobre isso aí. E é até bom que os pais atentem para isso, para estar vendo o que as crianças estão observando, o que está vendo por aí afora. Muito bom. Até mesmo os adultos, tá? Capítulo 3, nós encerramos aqui o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Ponto 1, queda e ruína de Satanás. E o ponto 2, Jó e o testemunho de Deus. O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. O livro de Jó retrata a forma nítida o ocaso de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, o propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco superestimar o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Então nós vamos ver que, você já falou disso aqui, o perigo de supervalorizar ou de também não dar valor nenhum, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Porque Jó não está vendo, né, o que está por trás, né? Mas nós leitores estamos vendo. E no capítulo 1 e no capítulo 2, né, esse nome, Ra-Satã, né, aparece 14 vezes. É o livro onde mais aparece o nome do diabo, é o livro de Jó, em 2 capítulos. Né? 2 capítulos. Porque são nesses 2 capítulos que traz todo esse sofrimento, toda essa situação que Jó está passando, né? Isso aparece aqui nesses 2 capítulos. Depois é diálogo, até o final, né? E o ocaso, né? O fechamento da história. Então, no Antigo Testamento aparece 16 vezes, outras 2 em Zacarias, né? E 14 vezes nesses 2 capítulos de Jó. Olha só, né? É só para dizer que todo aquele sofrimento que Jó está passando, tudo aquilo teve uma influência maligna dessa pessoa, de Satanás. E é bom lembrar disso também, professor, quando nós falamos desse ocaso de Satanás, dessa queda, destruição, ruína, a perda, né, dessa ação na vida de Jó, nós estamos falando também que ele já foi condenado, já foi sentenciado, né? Ele está cumprindo um tempo, vamos falar de novo desse tempo, dessa conotação de tempo aí, em que tudo se concluirá, ele sendo lançado no lago de fogo e tudo mais. Mas isso aí já está determinado por Deus. No início ali, né, que nós vemos ali, a queda dele. Já é um derrotado. Já é um derrotado. Então não é um oponente, né? Não é um inimigo. É um inimigo vencido já. Né? O povo de Deus pode se refugiar em Deus. Né? Verdade. Como Jó fez e no final dá tudo certo. Concluindo a nossa lição, professor, nós estamos em cima da hora ali, Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico. Jó foi submetido a uma prova de fogo e mesmo sendo chamuscado pela chama do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno ela se manifestou. Ou seja, nós vemos Deus cuidando desses mínimos, desses detalhes, né? Detalhes são pequenos, são mínimos mesmo. Mas a gente vê Deus presente na história de Jó. Nós que andamos com Deus podemos ter essa certeza também. No final vai ser apoteótico, né? No final é glória e vitória. Vai ser né? assim, né? É isso. Vai ser sempre assim. Concluindo, o livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real e a partir da revelação divina
na história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age em perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro de Jó tendo deixado esse fato oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João, lá em 1 João 5,18. Por isso devemos descansar em Deus. Olha bem, é bom lembrar, encerrando, conhecimento não é o mesmo de sabedoria. O diabo possui um certo conhecimento que também é limitado, mas não a sabedoria. Isso. Sabedoria só quem teme a Deus, só quem anda com Deus que tem. Muito bom. Chegamos ao final desse programa, queremos te agradecer pela companhia de sempre. Lembrando que os nossos cultos presenciais já voltaram e queremos te convidar a estar conosco em um deles, que geralmente acontece às terças e às quintas-feiras, às 19h30 e é exatamente aos domingos, somente aos domingos, às 18 horas. Você é muito bem-vindo ao nosso meio. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa.